E eu continuo com essa gracinha aqui do Fábio Arruda. Aliás, eu conheço o Fábio Arruda há muitos e muitos anos, né? Não é de agora que você está aí na mídia, desenvolvendo esse trabalho. Você me dizia que você é carioca, nasceu no Rio, se criou em São Paulo e se considera paulistano. Total. Você, quando eu conheci, você trabalhava com decoração. Fala um pouquinho dessa tua trajetória. Você sabe que eu tive e continuo tendo, que bom, espero ter por bastante tempo, uma carreira que tem me fascinado, assim, porque eu acho que eu estou procurando, como todos devemos, eu procuro sempre melhorar e, enfim, progredir, e eu acho que é o que tem acontecido. Eu comecei a trabalhar com decoração porque eu entrei aqui no Brasil em administração de empresas, quando eu terminei a faculdade, quando eu comecei a faculdade, muito cedo, com 17 anos, passei no vestibular, sempre fui super bom aluno e tal. E aí eu fiz o primeiro semestre aqui, eu queria mais, e eu sempre tinha estudado paralelamente inglês e falado inglês em casa, então eu prestei todos os exames e fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Aí eu estudei em Bridgeport, em Connecticut, ali pertinho de Manhattan, de Nova York, e eu convivi com o jeito americano, o American Way of Life, que é uma coisa interessante, mas você tem que prestar atenção. Com certeza. Aquilo é um turbilhão de emoções, e principalmente estando tão próximo ali de Manhattan, tão próximo daquela New York City, que é uma coisa, é aquele caldeirão de povo do mundo inteiro, né? Todo mundo do mundo inteiro pipocando por todos os lados. E você sabe que se a gente traçar um paralelo, eu, com o passar dos anos, e eu acho que até com a maturidade que a gente vai sempre adquirindo, eu te digo que é muito semelhante a uma estação rodoviária. A estação rodoviária de São Paulo me fascina imensamente. Pelo movimento? Pelo movimento, pela chegada e saída de pessoas, né, tão diferentes. E aí tem até um lado prosaico, né, daquelas pessoas que chegam com tantas pequenas malinhas e grandes sonhos e grandes esperanças e tudo isso. E aí você transporta isso para uma Nova York e você está apenas elitizando um pouco. Se você for para o aeroporto de Nova York, se você for andar na Quinta Avenida ou na Madison, você apenas está elitizando esse conceito. É gente chegando ávida por ver, talvez hospedada num hotel 5 estrelas caríssimo, mas não muda aquelas pessoas ávidas por verem, por acontecer, por saber o que o mundo está pensando, o que está se usando, na cidade, o que se usa, o que não se usa. Nova York é a vitrine do mundo, é a esquina do mundo, né? É daí o conceito do que está in, o que está out, né? Quer dizer, as pessoas vão sempre buscando se antenar com o mundo. E aí, depois dessa experiência, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui morar na Espanha, porque eu morei um pouquinho em São Paulo de novo, e aí eu tinha feito grandes amizades espanholas, e aí eu fui morar na Espanha para aprimorar os meus estudos em espanhol, os quais eu terminei, e também para continuar estudando sempre administração de empresas. Mas eu estava fazendo cursos paralelos de história da arte. Nesses cursos paralelos, quando eu voltei ao Brasil, eu fui convidado por uma amiga e tal, os meus pais, para fazer uma consultoria para ela num antiquário. E aí, por eu dominar os idiomas, eu acompanhei em compras, tanto em Nova York quanto na Europa, para fazer as compras das antiguidades. Eu tinha estudado, tinha tido uma noção boa de história da arte. Quando eu voltei àquela história, você falou assim, eu vou comprar essa cômoda, mas você pode ir na minha casa? Você põe ali pra mim? Será que a parede está com uma cor boa, hein? Então meio que eu fui levado e comecei a decorar. E isso durou anos, foi uma coisa muito gostosa, porque é deliciosa, né? E quando você também percebe que a etiqueta entra aí imensamente, com certeza, porque você não pode entrar na casa de alguém e dizer, tudo horrível, joga tudo fora, nossa, como você é cafona. Quer dizer, o que é isso? E tem ainda alguns profissionais que infelizmente fazem isso e arrumam público para pagar para eles fazerem isso. Isso que eu acho mais fascinante. Eu não posso chegar para você e dizer que objetos da sua história, objetos da realidade da sua vida são ridículos, sabe? Então assim, a gente procura... Você pode orientar, agrupar, vamos expor, você adora teus bibelozinhos e tal, vamos deixar para lá, sabe? Vamos preservar, são peças tão importantes para você, você tem uma peça que foi da sua avó, vamos dar um destaque para isso. Então você consegue, com essa noção do comportamento humano, né, ir aprimorando. Muito gostoso, foram anos deliciosos, até que em 2001 eu fiz o casamento da minha prima, Patrícia de Sabri, com o Fábio Júnior. E aí eu fui chamado para fazer esse casamento. Nós temos um relacionamento fora o relacionamento familiar, o relacionamento de parentesco, nós somos muito próximos. E aí eu fui chamado para fazer um mega casamento, foi uma festa gigante, eram 700 convidados sociais e 400 e poucos convidados de imprensa, eram mais de 1.000 pessoas na festa. Isso tudo aconteceu em 22 dias. Do dia que eu soube ao dia que ocorreu a festa, foram 22 dias para organizar tudo, para fazer
tudo. Incansavelmente. E uma loucura, de uma coisa assim. Pra ver todos os detalhes. Eu já tinha ajudado clientes a fazerem eventos e tal, mas nunca nada com essa escala profissional, que eu caí assim, de repente, e com toda essa noção de cerimonial e protocolo também. Como receber esse pessoal da imprensa de fora, de que maneira destinar para que eles se sentissem bem recebidos e acolher essas pessoas, e quem precisasse de carro para buscar, carro para levar, e a logística das senhoras de fora que viriam, o que elas iam fazer durante o dia, tem cabeleireiro para essas pessoas, uma loucura toda. E eu acho que pelo meu ritmo de vida, pelo que eu sempre aprendi em casa, a gente sempre teve uma vida social muito agitada, muito presente, muito gostosa também, sem frescura, mas com muita atividade, com muita coisa. E os requintes que eu sempre tive em casa, é isso que eu te digo, que não tem nada a ver com frescurite, com granfinagem. Eles aconteciam porque eles vêm assim desde a época dos meus bisavós, mas isso nunca me fez me sentir melhor do que os outros ou mais, nada, era só uma coisa diferente. Então eu acho que saber organizar tudo isso, saber receber, gostar de ter a casa bonita, gostar de me arrumar para te receber, sabe, não aparecer desgrenhado na porta, sem escovar os dentes, aquelas pessoas ramelentas que ficam tirando coisa do olho quando estão conversando com você, são umas coisas que você aprende a estar melhor para as pessoas, né? A abrir um sorriso, e um sorriso simpático e verdadeiro. Você começou a observar, você já era um bom observador. Sempre fui. Do comportamento humano. Sempre fui. Né? E daí quando começou essa sua história? E aí, justamente, eu fiz o casamento da Patrícia e eu fui a todos os canais de televisão para falar sobre, todo mundo queria saber como é que é o casamento do Fábio Júnior, como é que ele casa com a princesinha, tudo bem. No programa da Claudete Troiano, na época, que era na Record, o Norte a Norte, a Claudete falou, você não sai mais daqui. Eu não a conhecia pessoalmente. Ela falou, você não sai mais daqui, eu quero um quadro teu aqui falando sobre comportamento, etiqueta, noções de comportamento e sofisticação e requinte, etc. Isso durou 5 anos na Record, depois ainda fui com ela mais um ano para Bandeirantes, quando ela fez o Pra Valer. De lá fui pro programa do Rony Fon, na Gazeta, né, de São Paulo, e também passado a cabo, onde eu fiquei 2 anos. E de um ano para cá eu tenho feito todos os programas possíveis e imaginários, eu atendo aos convites de todo mundo, com muito prazer, como eu estou aqui hoje. E tem sido muito gostoso, porque aí minha carreira literária também começou. E o primeiro livro, como que pintou? Você acredita que foi uma coisa deliciosa, né? Eu falava muito no ar, dava essas dicas, ensinava a montar mesas, o porquê das coisas. E aí começaram a me pedir um material por escrito. As pessoas queriam poder comprar um material por escrito disso. Ah, mas o programa passa, eu não anotei, perdi aquela dica, como uma receita de culinária. Com certeza. E eu fiz uma apostila. Essa apostila vendeu 5.000 exemplares pela internet. E aí a editora foi me procurar, porque percebeu que aquilo era uma coisa espetacular. Na época o Pedro Paulo Sena Madureira estava à frente da editora. E aí nós desenvolvemos o projeto do primeiro livro, do primeiro, segundo, terceiro, e agora tem o quarto, que já está pronto também, que eu lanço nesse ano. Quer dizer que num ritmo sempre acelerado, né? Já que você tem sempre muitos compromissos, sempre muito convidado. Você profere palestras hoje em dia. Porque as pessoas do Brasil inteiro, né? Porque as pessoas estão carentes de informação nesse sentido. A gente acaba lendo, você vai à internet, ou você põe no Google a etiqueta, você tem 1000 informações, mas uma informação mais personalizada e adequada à nossa realidade, né? A realidade brasileira é importante. Sim, né? Até porque, justamente por essa enxurrada de informações, tem muita gente que repete coisa que ouviu o galo cantar não sabe onde e está falando bobagem. Tem uma série de coisas que podem se aplicar muito bem num país europeu de clima ameno, que não vão funcionar num país tropicalíssimo com esse calor, sabe, causticante. Tudo a gente vai adaptando, a gente vai sabendo. Talvez para algumas pessoas, se a gente perpetuasse o ritual da feijoada, que é uma coisa que você organiza a tua anual, e aí a pessoa pudesse achar aquilo que é uma coisa maluca, que é essa comida escura, e para nós pode ser de um charme, de uma sofisticação, de uma bossa gostosa, um encontro de pessoas. E aí é o que eu digo sempre, se você inventar para mim e quiser me convidar para uma feijoada servida em rechôs de prata de lei, eu vou te achar um cafona de último grau, porque não é isso, não é isso que precisa. Você colocar uma música contemporânea, uma música clássica, sabe? Feijoada, pagode, feijoada samba, né? é louça de barro, é panelão, sabe? É o pagodão rolando mesmo, que é muito gostoso, é a rodinha de samba, é a caipirinha, à vontade, todo mundo podendo beber sua batidinha. Então as pessoas precisam parar um pouco com essas definições de não sei o que é brega, não sei o que é cafona. Quem falou, cara pálida? Vamos pensar bem, o que é? Quem te deu o parâmetro para definir isso? Né? Quem diz para alguém que a música sertaneja é ridículo? De jeito nenhum, tem coisas maravilhosas. Tudo que é de qualidade
é muito bom. Existe em qualquer situação... Nos momentos certos. Nos momentos certos. E existe sempre o bem feito e o mal feito, em qualquer coisa. Desde um simples bolo caseiro até um prédio maravilhoso de arquitetura. Existe o bem feito e o mal feito. Faça bem feito que você vai estar sempre elegante. A gente está indo aí para o intervalo comercial e na volta eu continuo conversando aqui com o Fábio Arruda.